Que bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A gente tem que desejar sempre mais. Mais da palavra de Deus, mais da experiência, da unção da palavra na nossa vida, da transformação que a palavra de Deus realiza em nós. O nosso coração tem que estar aberto todos os dias. Por isso, todos os dias, a gente tem o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma experiência de leitura orante da palavra. Não é uma leitura científica, apesar de a gente trabalhar alguns conceitos, mas é uma experiência de oração com a palavra que transforma a nossa vida. Mas quem é o autor de tudo, que inspirou os agiógrafos, os profetas, é o Espírito Santo. Inclusive, no credo niceno-constantinopolitano vai dizer, ele é o Espírito que dá a vida e falou pelos profetas. Então, ele é quem dirige a igreja. Vamos fazer memória de um texto que nós já estudamos na Bíblia do Meu Dia a Dia, que é o texto do bom samaritano. Ele é aquele dono daquela hospedaria para cuidar das feridas da humanidade. Aquele homem ferido representa a humanidade ferida pelo pecado. E o Espírito Santo é aquele que acolhe lá na sua hospedaria, que é a igreja, a cada um de nós, filhos amados de Deus, que precisam ser curados, tratados, trabalhados, para que nós consigamos responder ao chamado que Deus nos faz. Vamos rezar pedindo o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua palavra para a gente concluir hoje o capítulo 28 do livro dos Números. Então pega aí o seu caderno para anotar. Números, capítulo 28, versículos de 26 a 31. Números, capítulo 28, versículos do 26 ao 31. Vamos ler junto o texto e depois meditá-lo. Igualmente, no dia dos primeiros frutos, ao apresentardes a nova oblação ao Senhor e na vossa festa das semanas, tereis uma assembleia litúrgica e não fareis trabalho servil algum. Como holocausto de suave odor ao Senhor, oferecereis 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A respectiva oblação será de 3 jarros de 4 litros de farinha fina amassada com azeite por bezerro, 2 jarros pelo carneiro e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Oferecereis um bode em expiação por vós, além do holocausto perpétuo e da oblação, que deverão ser sem defeito e nas respectivas libações. Aqui está instituído pelo Senhor aquela que é chamada a festa das semanas. Depois ela vai receber outros nomes, porque é importante que a gente entenda aquilo que o Senhor está aqui indicando como caminho espiritual para o seu povo. Então, no primeiro momento, ela se chamou de festas das semanas. Depois a festa das colheitas e depois a festa de Pentecostes. Exatamente era o momento onde eles ofereciam os primeiros frutos da terra para Deus, consagravam a Deus, porque Deus fez cair a chuva, tudo tem um sentido. Deus deu a chuva que molhou a terra, que trouxe a fecundidade para as sementes, elas produziram os frutos e agora eles apresentam a primeira colheita, por isso a festa da colheita, a primeira colheita para Deus. Então, a festa do Pentecostes. 7 semanas após a Páscoa, eles celebravam essa festa, igual nós celebramos o Pentecostes, não é verdade? 7 semanas depois da Páscoa, a gente vive a 7ª de Pentecostes, né, que é a semana antes, a novena de Pentecostes, e depois a gente celebra o domingo de Pentecostes. Então, no dia seguinte do 7º sábado, eles celebravam, então, essa festa em ação de graças pelos primeiros frutos. A gente tem que aprender muito a agradecer a Deus, não é? Imagina, vou te dar um exemplo material.
quando cai o seu salário na sua conta. Talvez você já acostumou tanto que você nem dá mais bola, né? Você só quer ver se caiu para você gastar, pagar suas contas e tal. Mas quando a gente visse lá debitado na conta o salário, a gente devia dizer assim: Deus, eu quero te agradecer. Eu vou na igreja para apresentar os meus primeiros frutos. Aí a gente dá o dízimo, a gente oferece o dízimo para a ajuda da igreja. Eu quero apresentar os primeiros frutos daquilo que o Senhor me deu nesse mês, porque o Senhor me deu saúde, eu trabalhei, tudo é obra do Senhor. O povo do Antigo Testamento, em tudo dava glória a Deus, em tudo apresentava o louvor, a adoração a Deus, reconhecia que tudo vinha de Deus. Nós temos perdido muito isso pela vida agitada, até mesmo porque nós acostumamos com todas as coisas, mas nós precisamos dar sentido à nossa vida. Tem tanta gente com a vida sem sentido, a gente precisa dar sentido. Meu Deus, eu acordei hoje, obrigado, eu estou respirando, eu estou com saúde, ou se eu estou com alguma enfermidade que eu vou tratar, o Senhor está me dando a oportunidade de um médico, de um remédio, se o Senhor puder me curar também, mas tudo a gente precisa passar pela graça de Deus, agradecer a Deus, glorificar a Deus pela obra que Ele faz, pela obra que Ele faz em nós. Isso é importante demais, minha gente, a gente colocar o coração em Deus e dizer: Deus, tudo veio de Ti, é por Ti e para Ti, e aqui eu estou agradecendo uma conquista, adquirir um bem material, eu vou lá e agradeço a Deus. Deus, muito obrigado. As pessoas têm o hábito, sim, graças a Deus, ainda muitos têm. Adquirir um carro, padre, o senhor pode abençoar o meu carro? Um apartamento, uma casa, sei lá. O senhor pode abençoar a minha casa? O padre vai lá e abençoa. Isso é um sinal de gratidão. Eu estou consagrando a Deus, foi Ele que me deu, não é? A gente precisa cultivar isso no coração. Não perder de vista as oportunidades que Deus nos dá, para que a gente agradeça, glorifique, exalte aquele que nos capacita e que nos dá a possibilidade de trabalhar, de conquistar. Lá eles estavam dizendo: olha, Deus, foi o Senhor que fez a semente brotar, foi o Senhor que fez a chuva cair, foi o Senhor que nos deu os frutos e nós estamos aqui devolvendo para o Senhor aquilo que é seu. Agora, e o Pentecostes? Vamos lembrar que lá nos Atos dos Apóstolos, os judeus estavam, não é, em Jerusalém, celebrando a festa de Pentecostes deles. E foi naquele dia, que nós experimentamos o nosso Pentecostes. E o que é o nosso Pentecostes? O que é a nossa festa de Pentecostes? Ela é exatamente a festa onde nós celebramos o fruto que nós recebemos do ressuscitado. E qual é o fruto que nós recebemos do ressuscitado? O Espírito Santo. Ele foi derramado sobre os apóstolos que estavam reunidos com a Virgem Maria ali no cenáculo. Ali a igreja nasce missionária. A igreja nasce do lado aberto de Cristo lá na cruz, onde saiu água e sangue e água. Mas a missionariedade da igreja se estabelece no Pentecostes, porque até o derramamento do Espírito Santo, os apóstolos estavam acuados, amedrontados, não tinham parresia, ousadia, coragem de enfrentar o sistema. Aí eles recebem o Espírito Santo e eles vão pregar. Chegam a derramar o sangue, cada um deles, só João que não. Derramam o sangue por amor a Jesus Cristo. Por quê? Receberam o fruto do Espírito Santo. É o fruto do ressuscitado, o fruto da ressurreição. É essa graça que nós recebemos de Jesus Cristo. Aqui eu trouxe uma fala, um pensamento de Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, ele vai dizer assim: Pentecostes é o tempo dos frutos. Se a Páscoa é o grão que cai na terra, Pentecostes é a abundância do Espírito derramado sobre os crentes. Então, a Páscoa é o fruto que cai na terra. Se o grão de trigo não morrer, vamos lembrar do ensinamento de Jesus? Olha que belo o que Santo Irineu está dizendo, né? A Páscoa é o fruto que cai na terra, não é? O fruto que brota, gera vida. Já o Pentecostes, ele é a abundância do Espírito derramado sobre os crentes. Eu e você podemos experimentar a graça do Espírito Santo. Podemos experimentar a força do Espírito Santo. E é isso que nós celebramos no Pentecostes. É isso que nós vivemos na solenidade de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. E aí ele produz frutos.
frutos de vida nova. Se a gente for na carta aos Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 22 a 26, ali está relatado os frutos do Espírito. Amor, alegria, bondade, amabilidade, paz, paciência, os frutos do Espírito. São frutos dados a nós pelo Espírito Santo, nessa verdadeira experiência pessoal com o Espírito Santo. A verdadeira colheita de Pentecostes não é de trigo, mas é dos corações inflamados pelo Espírito Santo. O seu coração está inflamado pelo Espírito Santo? Talvez agora a palavra tenha colocado fogo aí no seu coração. Essa meditação, esse entendimento da palavra. O nosso coração precisa estar sempre inflamado pelo Espírito Santo. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Eu vou colocar em primeiro lugar aquilo que Santo Irineu falou. Então coloca aí, aspas, Pentecostes é o tempo dos frutos. Se a Páscoa é o grão que cai na terra, vírgula, Pentecostes é a abundância do Espírito Santo derramado sobre os crentes. Aí você coloca Santo Irineu de Lyon. E a gente continua. Essa é a vontade de Deus, que eu seja repleto, pleno do Espírito Santo. Que a verdadeira colheita do Pentecostes seja o meu coração inflamado em chamas pelo Espírito Santo. Olha, se você estiver vivendo a tibieza, a única forma de sair da tibieza, da mornidão, é o fogo do Espírito Santo. É pedir o Espírito Santo. Talvez você está numa vida morna. Deixa eu falar uma coisa assim, de vez em quando eu falo em pregações. Nós vivemos tempos de tanta frieza espiritual que o morno, ao olhar para o frio, ele acha que ele é quente. Mas a vida é morna, não tem uma oração contínua, não tem uma vida de santidade, não tem perseverança. Isso é mornidão, isso é tibieza. Só o Espírito Santo pode nos incendiar a nossa alma e nos devolver essa graça de ter o coração em chamas pela força do Espírito Santo. Então, se você se percebe assim, clama ao Espírito Santo, porque Jesus disse, o Pai não pode negar o Espírito àqueles que o suplicarem, o pedirem. Vamos rezar? Pai, nós nos apoiamos na palavra do seu Filho Jesus Cristo. E o seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, ele disse que o Senhor não negaria o Espírito àqueles que o pedissem. Agora, juntos, movidos pela palavra, eu e os meus irmãos, as minhas irmãs, estamos suplicando agora o fogo do seu Espírito sobre nós. Faça acontecer em nós esse avivamento espiritual na nossa alma. Se existe alguém, Jesus, nesse momento, em estado de tibieza, que o fogo do seu Espírito venha incendiar essa alma, esse coração, essa vida. Se existe alguém desanimado, abatido, se existe alguém que está vivendo, na verdade, os vícios e não os frutos do Espírito, mas estão vivendo os vícios da carne, que agora, pela força do Espírito Santo derramado sobre essas pessoas, elas sejam libertas desses vícios. Nós desejamos, eu desejo, Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem agora incendiar o meu coração, vem agora incendiar a minha alma, vem agora incendiar o coração e a alma desses irmãos e dessas irmãs, porque eu quero oferecer para Deus a minha vida cada dia mais consumida pelo reino. Amém. É isso, meu irmão. A gente só vai ser santo se nós formos cheios do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos santificar. É Ele que vai nos recordar todas as coisas. É Ele que vai nos levar à plena verdade. É Ele que vai nos imunizar contra esse mundo doente. É Ele que vai nos proteger. Então peça todos os dias que aconteça um novo Pentecostes na minha vida, na sua vida. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.